Bom dia, gente. Vamos falar com quem pode mudar tudo, né? Sem falar que ele está vivo. Falei com ele agora há pouco. Jesus está vivo. E vai permanecer vivo na vida dos que creem. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Quem está virtualmente também faça o mesmo. Procure fazer aí da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma e cante meditando na letra dessa canção. Quando tudo parecia ter chegado ao fim. Quando tudo parecia ter chegado ao fim. Eu não tinha a menor esperança. Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestade de dor e tristeza. Tempestade de dor e tristeza que eu enfrentei. Destruíram sonhos e planos. Destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia eu ouvi sua voz me falando: não tema. Não há dor que na cruz. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória. O poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória, creia. O Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Quantas noites me ajoelhava. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz. Mas um dia eu ouvi tua voz me dizendo: não tema. Não há dor que na cruz. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. Cante crendo, o sangue de Cristo liberta. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante. O poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós somos privilegiados em estar aqui na Tua presença agora, hoje, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor, na verdade, nos deu a vitória há 2000 anos. O Senhor decretou na cruz do Calvário a nossa vitória.
E aqui nós estamos, meu Deus, avocando os nossos direitos. Aqui nós estamos buscando em Ti aquilo que o Senhor já decretou, aquilo que o Senhor já nos presenteou. Então, meu Deus, assim como na cruz o Senhor cancelou o escrito de dívida, assim como na cruz o Senhor nos deu a vitória, que neste momento todas essas pessoas que vêm sofrendo com problemas crônicos, com problemas antigos, pessoas que estão desenganadas pela medicina, vícios, miséria, doenças incuráveis, depressão, opressão, seja lá qual for o problema que ela tem enfrentado, que esse problema seja aniquilado, que essa maldição, seja ela qual for, que ela seja quebrada e que aconteça, meu Deus, o sobrenatural na vida dessas pessoas, que o Senhor possa enxugar as lágrimas dessas pessoas, que esse tormento acabe, que esse sofrimento tenha fim. Oh, meu Deus, que nesses próximos minutos, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na vida dessas pessoas, porque a nossa inteligência se recusa a aceitar, crer num Deus tão grande, tão poderoso, e vivermos uma vida fadada ao fracasso, uma vida contrária ao que o Senhor promete. Oh, meu Deus, venha socorrer essas pessoas, venha libertar, venha salvar, venha transformar essas pessoas, é o que nós te pedimos. Então agora, meu Deus, estenda as tuas mãos para socorrer este povo, estenda as tuas mãos para socorrer essas pessoas que não estão suportando mais, que não estão aguentando mais. Aqui tem pessoas, meu Deus, que estão por um fio, estão ladeando com a morte, estão com a vida degringolada, estão com a vida arruinada, e um toque do teu poder muda tudo, um toque do teu poder transforma tudo. E eu peço, meu Deus, toca nessas pessoas, esses que estão virtualmente participando com temor, com tremor, vá com teu poder, meu Deus, vai com a tua presença para fazer uma limpeza na vida dessas pessoas. E onde existir uma praga, onde existir uma maldição, que ela seja banida de uma vez por todas. Amarra desde já os principados, potestades, todos os planos, projetos do diabo que caiam por terra. É o que nós determinamos. Aí no seu lugar, com seus olhos fechados, fale para Deus quais são as suas angústias, quais são as suas dores, quais são os seus traumas. Ele disse: clama a mim e eu te responderei. Então fale com Ele agora, abre a sua boca, rasgue a sua alma na presença dEle. Não fique frio nessa oração, fique mudo, calado, não. Ele disse: clama a mim. Então clame a Ele, conte para Ele o motivo das suas lágrimas, conte para Ele as suas dores, os seus traumas. Fala: Senhor, o problema é esse, a situação é essa, a dificuldade é essa, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua manifestação. Oh, meu Deus, enquanto estamos aqui reunidos, abra os céus para derramar o teu poder sobre essas pessoas, para derramar a tua presença sobre essas pessoas. Abra os céus, meu Deus, para socorrer essas pessoas, para mudar a história dessas pessoas. Nós não aceitamos a derrota, nós não aceitamos o fracasso, nós não aceitamos crer na tua grandeza, na tua palavra, no teu poder, e o teu poder não se manifestar, o teu poder não se materializar. Não, meu Deus, nós queremos ver a tua glória na vida dessas pessoas, nós queremos ver o teu poder na vida dessas pessoas. Então, assim como no passado o Senhor fez maravilhas, faça acontecer essas maravilhas nos dias atuais, faça acontecer esse sobrenatural, meu Deus, na vida dessas pessoas, tirando essa criatura da humilhação, do pó, da lama, do monturo, e faça ela se assentar ao lado dos príncipes, para ficar sabido que a tua palavra é a mesma, que a tua promessa é a mesma, que o Senhor é o mesmo. Oh, meu Deus, enquanto estamos aqui reunidos, providencia o sobrenatural,
providencia o milagre que essa pessoa necessita, providencia a resposta que essa pessoa, ela necessita tanto, meu Deus, mas ela não pode sair desse culto e continuar com a mesma mentalidade, e continuar com a vida do mesmo jeito. Não, tem que acontecer uma revolução, tem que acontecer uma transformação, tem que acontecer uma libertação, meu Senhor Jesus. Fale com Deus, minha amiga, fale com Deus, meu amigo, conte para Ele as suas dores, fala para Ele, conta para Ele aquilo que você não pode contar para ninguém, fala com Ele aquilo que você não pode falar com ninguém. Fale: Deus, a situação é essa, o problema é esse. Se você tem mágoa, diz: eu tenho mágoa. Se você tem vício, diz para Ele quais são os vícios. Se você sofre com a depressão, com a tristeza, com a angústia, desejo de suicídio, fale para Ele. Insônia, conte para Ele. Miséria, amarração, brigas dentro de casa, separação, esfriamento, seja lá qual for o problema, esse é o momento de você desabafar, esse é o momento de você abrir os seus lábios e falar com Ele. Quando você conta, quando você fala com Ele, Ele prepara o sobrenatural, porque Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Levante as suas mãos, ore e cante quando tudo parecia ter chegado ao fim. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança. Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestade de dor e tristeza, tempestade de dor e tristeza que eu enfrentei, destruíram os sonhos e planos, destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar, eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. mas um dia ouvi sua voz, Mas um dia eu ouvi tua voz me falando: não tema, não há dor que na cruz, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. o sangue de Cristo liberta de todo pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Oh, meu Pai, é o começo da nossa vitória. a palavra de Deus é a nossa. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado, creia. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória, confessa isso. É o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus, o poder de Deus nos garante a vitória final. o sangue de Cristo liberta de todo pecado. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa. O sangue de Cristo, O sangue de Cristo liberta.
poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado, O creia. sangue de Cristo liberta. A cruz do Calvário é o começo. A cruz do Calvário é o começo. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus, E o poder de Deus nos garante. e o poder de Deus nos garante a vitória final. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia. Podem sentar, por gentileza. Eu quero reafirmar que Jesus está vivo. Falei com ele agora há pouco. Pode ficar tranquilo, que ele está vivo. E da mesma forma que ele operou maravilhas no passado, ele opera nos dias atuais. Ele só está permitindo você acompanhar esse culto agora, porque ele quer cancelar o escrito de dívida, como está escrito em Colossenses. Ele quer cancelar a dívida. Ele quer perdoar a nossa dívida. No passado, quando uma pessoa ela tinha a sua dívida perdoada, o seu nome era limpo, eles colocavam uma folha na frente do comércio, encravado encravado num prego, dizendo lá o nome do fulano, do beltrano, do cicrano, está limpo. Foi perdoado a dívida, ou foi pago a dívida dele, então ele tem acesso a comprar de novo, ele pode comprar de novo. Quando a Bíblia diz que Jesus cancelou o escrito de dívida encravando na cruz, é porque ele pagou a nossa conta. A conta está paga. Ele já pagou pela gente. Se ele pagou a conta, por que eu tenho que pagar duas vezes? Se chegar uma conta de energia para você, referente ao mês de março, você paga, e daqui a pouco chega a mesma conta referente ao mesmo mês. Eu pergunto, você vai pagar? Vai pagar? Por que você não vai pagar? Porque está pago. Você vai reclamar. Você vai buscar os seus direitos e vai dizer, está pago. Eu não vou pagar duas vezes uma coisa que já foi paga. Então, por que hoje eu vou aceitar a doença se ele já pagou, se ele já levou a doença? Por que hoje eu vou aceitar o problema crônico antigo? Por que hoje eu vou aceitar o vício, você que tem vício? Por que hoje eu vou aceitar o sofrimento, se ele já levou na cruz esse sofrimento? Só vou pagar duas vezes a mesma conta se eu quiser. Se eu quiser. Porque se eu não aceito pagar o que já foi pago, eu vou reclamar, eu vou avocar os meus direitos. Eu vou buscar a justiça e o meu Deus, que é justo juiz, depressa, ele vai julgar a minha causa. Então, o problema crônico, eu queria que você mentalizasse qual é o problema crônico, qual é o problema antigo, qual é a área da sua vida que você padece, geme, sofre, que você já tentou solucionar, resolver e não conseguiu. É justamente esse problema que ele vai cancelar daqui a pouco. Daqui a pouco, na oração de fé, de determinação, ele vai cancelar esse sofrimento. E não tem diabo, inferno, ninguém que possa revogar isso. Porque já foi paga a nossa conta, a nossa despesa. Mas sempre que tem a Sexta-feira Santa, eu procuro relembrar, e até porque tem gente nova, sempre tem gente nova, explicar um pouquinho do que o Senhor Jesus sofreu por nós. E aí a gente consegue fazer um paralelo do que Ele fez por nós e se estamos fazendo por Ele. Se é que estamos fazendo. Se eu perguntar aqui quem está feliz com Jesus, todo mundo vai dizer, eu estou feliz com Jesus, que lindo. Mas e Ele? Ele está feliz com você? Ele está satisfeito com você? Se a gente pegar as Escrituras, a Bíblia, que é a carta magna, lá no livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 26, nós vamos descobrir, a partir do versículo 20, que Jesus indica o traidor. Jesus está à mesa com os discípulos, na última ceia, é o último momento, né, um dos últimos momentos que Jesus está compartilhando o pão
à mesa com os seus discípulos em pessoa, e naquela ceia, naquela mesa, Jesus está um pouquinho calado. Esse dia está um pouquinho diferente. Eu queria que você entrasse comigo na história. Eu queria que você não dispersasse os seus pensamentos. Eu queria que você estivesse aqui de corpo presente, mas de espírito presente também. Porque tem gente de corpo presente e de espírito ausente. Ela está aqui sentada, mas às vezes pensando na morte da bezerra, pensando no almoço, pensando em outras coisas, e aí daqui a pouco termina o culto e você não ouviu nada do que Deus tinha para falar ou fazer na sua vida, uma vez que o milagre acontece na hora da palavra. A oração é só a cereja do bolo, porque o milagre acontece no momento da palavra. É por isso que o diabo tenta, na hora da palavra, desviar os seus pensamentos. Prova que existem pessoas de corpo presente, mas de espírito ausente, que Jesus estava na ceia com os 12, e alguém pergunta para Jesus assim, porque ele tinha falado sobre o traidor, e alguém vai perguntar para ele assim, mas quem é o traidor? Quem de nós, aqui, dos 12, é o traidor? E Jesus diz, aquele a quem eu der esse bocado de pão molhado, esse é o traidor. Pô, pensa comigo. Se eu estou na mesa com você, mais 10 e Jesus diz assim, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no sangue, na boca, esse é o traidor. Honestamente, você não ia nem piscar os olhos. E se Jesus vem dar para mim, eu não quero não. Se Jesus vem dar para mim o pão, não, pelo amor de Deus. A gente ia ficar, todo mundo atento, até para ver quem é o traidor, porque o ser humano é curioso, sim ou não. Jesus deu a letra e disse, aquele a quem eu der o pão é o traidor. Mas parece que Judas, ele estava de corpo presente, mas a cabeça no mundo da lua. Talvez a cabeça dele já estava nas negociatas que tinha para fazer, para trocar Jesus, trair Jesus por 30 moedas. Porque quando Jesus dá o bocado de pão na mão dele, na boca dele, ele come, parece que Judas nem se tocou. Parece que os demais, naquele exato momento, estavam dispersos, conversando outras coisas que nem perceberam. E quando Jesus dá o pão molhado na boca de Judas, Jesus diz assim para ele, agora pode fazer o que você tem que fazer. E Jesus, pela primeira vez, numa santa ceia, Jesus pede para cantar um hino. Se você pegar aí Mateus capítulo 26, no versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu só fico um pouco revoltado porque a Bíblia fala do hino de Moisés, o cântico de Moisés, e está escrito o cântico. Tem o cântico de Ana, tem o cântico de Asaf, tem os cânticos de Davi, que são os salmos, mas ninguém foi capaz de escrever qual foi o hino, a letra da música que Jesus cantou naquela santa ceia. Talvez se alguém tivesse escrito, ela seria a canção de todas as santas ceias. Mas Jesus canta um hino, e depois disso, Jesus ele vai se dirigir para o Monte das Oliveiras e em seguida para o Getsemane. Eu queria que você entrasse comigo nesse jardim do sofrimento que antecedia a crucificação. Jesus, na sua caminhada até lá, ele sai com 12 discípulos. No meio do caminho, ele fala que Pedro vai trair ele. Pedro diz, não, Senhor, eu morro por ti, mas eu não te traio. Aí Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o canto do galo, não é o galo de galinheiro, não. O canto do galo era a troca da guarda. Quando tocava as trombetas para trocar a guarda, 6 horas da manhã, Jesus chamava canto do galo. Jesus estava dizendo, antes que o galo cante, você vai me negar. E aí, nós já
conhecemos a história que Jesus vai para o Getsemane, e esse momento do Getsemane, Jesus vai com 12 discípulos, mas sai da Santa Ceia com 12, mas ele só chega no Getsemane com 3. Ele chega só com os 3 guerreiros, que tiveram experiências gloriosas em ver ele ressuscitar a filha de Jairo, em ver a transfiguração, mesmo sendo 12 discípulos, porém 3 eram os mais chegados. Tem coisas na sua vida que só os mais chegados vão participar. Nem todos vão participar. Tem milagres, tem lutas, dificuldades, que você só vai compartilhar com os mais chegados, com os mais próximos. No caso de Jesus, dos 12, tinha os 3, e dos 3 tinha um, que era ainda o mais chegado. Mas Jesus chega no Getsemane só com os 3, Pedro, Tiago e João. E Jesus fala para eles assim: eu queria que vocês fossem orar comigo. No Getsemane diz que Jesus estava angustiado. Jesus deixa os 3 aqui e se afasta um pouco para orar. E a Bíblia vai dizer que em agonia, em angústia, a oração de Jesus nesse dia é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, sim a tua. Eu queria muito que você mergulhasse nisso. Se o ser humano soubesse o dia da sua morte, como seria, ele viveria em agonia, ou em ansiedade. Deus, ele bloqueou isso, para que a gente não soubesse nem o dia, nem a hora, porque por problemas menores a gente já fica sem dormir, a gente já fica impaciente, sim ou não? Mas Jesus sabia, como ser humano, ele sabia o que o corpo humano iria ter que enfrentar, iria ter que passar. Como Deus, ele sabia que tinha que cumprir a missão, mas o corpo humano, a Bíblia diz que ele não estava isento de nenhuma das situações, circunstâncias, dores, tristezas que nós, seres humanos, enfrentamos. Ele sabia do que teria que enfrentar daquele dia em diante. Tanto é que a Bíblia diz que ele transpirou sangue naquele dia. Se você não sabe como que o corpo humano ele pode transpirar sangue, é que ele tem uma descarga de adrenalina tão grande que o coração começa a pulsar muito mais rápido do que o normal, e geralmente quando isso acontece, dá um infarto, mas Jesus não podia morrer de infarto, porque ele tinha que morrer de morte de cruz para cumprir a missão. E aí, quando essa descarga de adrenalina dá, os batimentos são muito maiores, o sangue vai bombear muito mais rápido, e os pequenos vasos, eles se rasgam, eles se quebram, eles se rompem, e por isso Jesus transpira sangue nesse dia. É Jesus o ser humano, é Jesus o corpo humano, é Jesus o homem entrando em agonia e dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, não permita eu passar por isso. Parece que na hora que Jesus está dizendo assim: Pai, se possível, essa palavra se possível, passa de mim esse cálice, parece que o inferno cerca Jesus, torcendo para Jesus desistir. Parece que nesse momento nem Deus interfere. Parece que nesse momento Deus ele diz: diabo, não se meta, eu também não interfiro, porque a decisão é dele. Ele está dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia do tamanho da agonia ou do sofrimento, das chibatadas que ele estaria por receber. Mas quando Jesus completa a frase e diz: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua, na hora o diabo é mais uma vez derrotado, mais uma vez ele é destruído. E o Jesus, você lê o texto, quando entra no Getsemane, ele entra em agonia, ele vai sair forte, porque quando você entra em oração, Deus te renova, te fortalece, Deus segura na tua mão,
Ele vai encontrar os discípulos dormindo, ele chama a atenção, fala, poxa, vocês não podem vigiar, orar comigo nem uma hora, vocês caem em sono. Mas ele sai dali, daquele Getsemane, fortalecido, porque ele saiu dali disposto a fazer a vontade do Pai. A vontade humana, do corpo humano, era de não passar por aquilo. Quando nós, preste atenção, estamos aliados a Deus, com aliança com Deus, o que prevalece é a vontade de Deus, não é a nossa, não é o meu achismo, não é o que eu penso, o que eu acho, não, é o que Ele diz. Você precisa guardar essa frase, que aquele que crê, como diz a Escritura, não é aquele que crê como ele quer crer, como ele acha que tem que crer, não, é como diz a Escritura, que do seu interior fluirá rios de água viva. Aí quando Jesus sai dali, vai começar o martírio. Está escrito no versículo 50, que o Judas aparece com os soldados e vai dar um beijo em Jesus, porque esse era o código. Judas falou para os soldados, aquele a quem eu der um beijo, esse é o Jesus, para que eles não prendessem a pessoa errada. E quando Judas dá um beijo no rosto de Jesus, Jesus chama ele de amigo. Está escrito, Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que viesse? Jesus sabia que ele era o traidor? Sabia. Jesus sabia que naquele momento ele estava entregando Jesus para os inimigos? Sabia. Mas Jesus chama ele do quê? O quê? Amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Está falando assim, mesmo você pecando, mesmo você me traindo, eu te considero como amigo. Mesmo você fazendo o que está fazendo comigo, eu vou dar minha vida para te salvar também. Se Judas tivesse esperado 3 dias e ele pedisse perdão, Jesus perdoaria. Se Judas aguentasse um pouquinho, suportasse um pouquinho, Jesus perdoaria. Como Jesus te perdoa, não importando a sua traição, não importando o seu pecado, não importando o que você fez ou deixou de fazer. Se você se arrepender e abandonar o pecado, Ele te perdoa, Ele te lava. Aí Jesus é preso pelos soldados, Jesus vai ser julgado na madrugada. Ninguém era julgado na madrugada. Ninguém podia ser julgado na madrugada. Mas para passar um pano e fazer o que eles queriam, foram julgar Jesus na madrugada. Joga para Anás, joga para Caifás, um joga para o outro, e aí jogam para Pilatos. E Pilatos, que era um homem culto, conhecedor também das leis, Pilatos fica perturbado no bom sentido, e ele vai para casa antes de dar a sentença. Ele parece que ele quer conhecer mais de Jesus, ele quer aprender mais com Jesus, ele quer ouvir mais de Jesus. E quando Pilatos chega em casa, a esposa dele, chamada Cláudia, fala assim para ele, por que você está inquieto? Por que você está inquieto? Aí ele conta, porque eu estou julgando um judeu, que aconteceu isso. Eu tenho que dar a sentença. E Cláudia, usada por Deus, a importância de uma mulher de Deus. Ela disse assim, não se meta com esse homem. Eu tive um sonho. E Deus me mostra que você não pode se meter com esse homem, porque ele é de Deus. E aí vem uma luz para ele, ele vai nas Escrituras e descobre que numa situação dessa, ele podia trocar um prisioneiro por outro. E aí ele pede para falarem para ele qual era o maior bandido da época. E disseram, Barrabás. Ele falou, fechou. Porque quando eu perguntar para o público se eles querem que crucifique esse judeu chamado Jesus, que não tem nada que comprove o crime dele, ou que crucifique Barrabás,
o bandido, eles vão mandar crucificar Barrabás e absolver Jesus. Na cabeça dele, ele imaginou isso. Ele falou para os seus súditos que faria essa pergunta, e a sentença que ele dá era que podia açoitar Jesus, que era o castigo, e agora vão vir a sentença final, que é o público que vai dizer se crucifica Jesus e solta Barrabás, ou se crucifica Barrabás e solta Jesus. E aí, quando ele dá a sentença para açoitarem Jesus, eu queria que você tentasse imaginar um pouquinho. O chicote que eles usavam para açoitar judeus chama azorrague. Tem 7 pontas, em cada ponta osso ou chumbo, que onde pegava, rasgava. Por isso que Paulo falou que o nosso Senhor levou 40 chibatadas menos uma. Entre os judeus tem uma história que fala das 10 chibatadas menos uma, porque o judeu geralmente ele apanhava, mas ele não dobrava os joelhos para ninguém, ele só dobra os joelhos para Deus. E aí fizeram esse chicote, porque cada chibatada com 7 pontas era como se fosse 7 vezes 70, porque onde pegava, ele puxava e rasgava. A dor era tão grande que na 10ª chibatada começava a dar espasmo, os joelhos começavam a tremer e eles dobravam os joelhos. Na 10ª, Jesus tomou 40 chibatadas. Se for fazer 7 vezes 70, porque cada uma valia isso, você vai saber quantas chibatadas ele tomou. A Bíblia fala que ele ficou desfigurado. A Bíblia fala que nele não tinha formosura. Jesus vai perder quase os 3 litros de sangue do corpo. Jesus, com essa chibatada, ele está todo cortado, todo esfacelado. E cada chibatada que Jesus tomava, só se ouvia porque a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro calado. Ele só gemia. Ele gemeu, apanhou, perde quase os 3 litros de sangue, segundo o historiador. Quando Pilatos pergunta para o público, aqueles da mesa de Pilatos, que Pilatos falou que ia perguntar para o público se crucificava Jesus e soltava Barrabás, eles saíram pagando pessoas, eles saíram contratando pessoas para dizer, crucifica Jesus e solta Barrabás. Eles saíram fazendo a propaganda de boca de urna, dizendo, crucifica Jesus e solta Barrabás. E aí Pilatos pega a bacia com água, lava as mãos e diz, eu lavo as minhas mãos então dessa sentença. Pilatos sabia que era injusto. Tanto é que o público que disse para crucificar Jesus e soltar Barrabás, quando Pilatos vai lavar as mãos, o público diz assim, que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse aí. Quando você vê as tragédias lá também em Israel, nada mais é do que o sangue também de Jesus, que eles disseram que podia cair sobre eles. Então, Jesus, depois desses açoites, ele vai ser crucificado. A cruz, ela era feita na medida do condenado. Como Jesus foi condenado, foi julgado na madrugada, a cruz não era dele, não foi feita na medida dele. Por isso o salmista diz, esticaram o meu Senhor. Tiveram que botar uma mão, a outra esticar para poder pregar ele. A cruz não era do tamanho dele, tanto que os pés ficaram, a perna ficou curvada na hora de crucificar. A crucificação, o corpo vinha para frente, 45 graus, que as escápulas, elas apertam o pulmão e você fica sem ar, mais ou menos 15 minutos, você morre sufocado. E Jesus não podia morrer sufocado. Ele tinha que derramar todo o seu sangue. O historiador diz que Jesus ficava em 45 graus,
pela forma que ele foi crucificado, e demorou 3 horas. 3 horas para morrer. Ele tinha que fazer força, voltar, respirar, e depois o corpo caía de novo. Ele foi gemendo, 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 para me salvar, para te salvar. Você sabe da história da cruz? Um ladrão vira para o outro e diz: nós estamos aqui porque fizemos por isso, por onde? Mas esse, o que ele fez? Um ladrão falou: se é rei, a placa rei dos judeus, se é rei, desce e salva a gente. O outro ladrão falou: lembra de mim, quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na cruz, Jesus salvou mais uma alma. E aí nós sabemos que Jesus, por volta das 3 da tarde, ele diz: está consumado. Tem muitos detalhes que eu estou encurtando para a gente, mas na hora que Jesus disse está consumado, está feito, está concretizado. Antes dele falar está consumado, ele falou assim: Eli, Eli, lama sabactani. Alguns disseram assim: ele está chamando por Elias. Mas Jesus estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nessa hora, o Pai do céu teve que virar o rosto. Qual é o pai que, vendo o seu filho gemer, não entra em ação? Não toma as dores? Deus teve que virar o rosto. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho para gemer por nós, para nós sermos hoje salvos. Quando Deus vira o rosto, Jesus está dizendo: por que me desamparaste? Jesus tinha que ficar sozinho naquele momento, para poder levar todas as chagas, as dores. Jesus tinha que estar sozinho para levar todas as maldições, está escrito. Ele atraiu para si todas as nossas maldições. E quando Jesus diz, está consumado, está escrito assim: e entregou o Espírito. Jesus não morreu, ninguém mata Jesus. Jesus entregou o Espírito. Jesus se entregou. Jesus falou: está feito. Aquele corpo, nós sabemos que ele foi tirado depois da cruz e foi colocado no túmulo. Jesus vai, está escrito, nas regiões escuras, vai pregar para os mortos, porque naquela hora que ele entrega o Espírito, a Bíblia diz que há um terremoto. A Bíblia diz que o céu escurece. Um terremoto estremece tudo naquele momento. No momento do terremoto, no momento que está tudo estremecendo, no momento que está escuro, Jesus está pregando para aqueles que antecederam a gente, dando a eles a chance de salvação. Tanto é que a Bíblia diz que corpos de pessoas que estavam mortas, pessoas ressuscitadas, aparecem na cidade para os seus parentes. Era Deus dando a chance para eles também aceitarem Jesus e ter a sua salvação. A salvação não é só de Jesus para cá, antes de Jesus também. No sábado, Jesus, a Bíblia diz que vai no inferno e toma a chave da mão do diabo. Jesus venceu a morte. Jesus não foi vencido por ela. Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Que ela foi-se, vencido. Travado foi uma batalha na cruz e você foi vencida. Pois bem, Jesus, no domingo, ressuscita. As mulheres vão lá no túmulo e 2 anjos dizem para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Depois Jesus vai aparecer para elas ressuscitado, não glorificado. Ressuscitado é com a mesma fisionomia, tem um buraco na mão, mas não tem sangue. Jesus ressuscitado vai ficar 40 dias ainda aqui na terra, vai aparecer para mais de 500 pessoas. Jesus ressuscitado comeu peixe. Jesus ressuscitado atravessou parede. Não glorificado, ressuscitado.
E aí, a Bíblia fala lá em Atos, no dia da sua ascensão, tinha mais ou menos 500 pessoas. E todas essas pessoas estão vendo Jesus ascendendo aos céus. Jesus está flutuando, ressuscitado. Os 2 anjos que apareceram no túmulo estão escoltando ele para o céu. Esses 2 anjos voltam e falam para os homens, Deus, por que estáis assim em transe, né? Olhando, porque esse mesmo Jesus que hoje é assunto aos céus, ele voltará. E os 2 anjos vão escoltar Jesus. Jesus é um corpo ressuscitado e não glorificado. Quando ele está chegando nos portões, nas portas eternas do terceiro céu, porque tem o céu atmosfera, que é esse daqui que a gente vê. Tem o céu cósmico, que são das constelações, e tem o terceiro céu, que a Bíblia se refere ao reino de Deus. Quando Jesus está chegando nos portais eternos, que existem anjos que guardam esses portais desde a época de Adão, você já sabe disso, e milhões de anos, anjos que não são onipresente, onisciente, onipotente, anjos que são os guardas desses portais ou desses portões, que não viam e não sabiam que aquele corpo ressuscitado era o Rei dos Reis, porque eles não são onipresentes, oniscientes, eles não estavam aqui na terra. Aí, quando Jesus está chegando nas portas, os anjos que estão escoltando diz: abre, ó portas eternas, para que entre o Rei dos Reis. E os guardas vão dizer: quem é o Rei dos Reis? E os anjos vão dizer: esse é o Rei dos Reis, o Senhor das batalhas. E aí Jesus vai entrar, ressuscitado. Ele vai voltar glorificado. O bispo, o senhor não está inventando esse negócio de portais aí, não, de portas eternas? Não. Salmos 24, vê aí. Salmos 24, só para a gente finalizar agora. Versículo 7. Versículo 7. Por favor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Versículo 8. Quem é o Rei da Glória? Os anjos vão perguntar lá dentro. O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E Jesus vai entrar. Eu queria que você depois tivesse aqui no domingo para você ouvir a gente falar de como ele vai voltar glorificado. Eu queria que você entendesse que a nossa maior vitória, ela só se deu por causa do sangue, do sacrifício. O diabo odeia quando a gente fala de sacrifício, de você pegar o teu sangue, não hoje que corre na veia, mas quando pega a oferta, seu dízimo, sua fidelidade, seu sacrifício e deposita no altar. O diabo sabe o poder do sangue, o poder da renúncia. Está escrito: aquele que renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Você não tem ideia de quando você renuncia ao seu achismo, o seu eu, para fazer a vontade de Deus. Você não tem ideia do que você produz, do que você provoca. Então, hoje o mundo está falando da morte de Jesus. Hoje o mundo fala desse evento. Mas nós temos uma alegria na nossa alma, porque foi por nós que ele passou pelo que passou, que ele gemeu o que gemeu. Aí a pergunta é: será que nós estamos fazendo por onde para merecer? Ou será que ele estava esperando mais da gente? Será que ele não estava esperando mais de nós? Daqui a pouco nós vamos orar para mandar o mal embora, para mandar o diabo embora, para mandar o problema embora. Isso é fácil. O difícil é você se converter. O difícil é você permanecer com Jesus até o dia da sua morte, até o dia que ele vir. O fácil é casar, difícil é permanecer casado. Porque se fosse para a gente aceitar Jesus agora, e a gente morrer agora e ir para a glória, seria maravilhoso.
Eu aceito Ele agora, e agora eu já vou para a glória. Seria glorioso. Eu aceito Ele agora, mas não morro agora. Tem as lutas, tem as dificuldades, vem as tentações, vem isso, vem que você tem que permanecer se sacrificando. Você tem que permanecer se consagrando. Eu disse, eu vou dar para você um cálice com suco de uva, que vai representar o sangue de Jesus. E como que você vai utilizar esse sangue? Quem está virtualmente, pega um pouquinho de suco de uva, bota aí num cálice, num copinho, numa xícara, que daqui a pouco eu vou consagrar e vou explicar o que você vai fazer. Mas lá em Apocalipse 11 diz, eles venceram, eles, pois, o venceram por causa do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É você deixar o seu achismo de lado, o seu ego de lado, o seu eu de lado. É você deixar o que você pensa de lado e obedecer a palavra. Obedecer Deus. É você entender que o sangue de Jesus na cruz dá a vitória para os que o buscam. Aquele que Deus amou o mundo de tal maneira para que, ao ponto de dar o seu Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessa oração agora, eu vou já ungir você com esse sangue. Ungir assim, molhar a ponta do dedo e colocar na testa, vai ser na testa. Não vai ser no cabelo hoje não, pode ficar tranquilo. Não é desmanchar sua escova hoje não, é o cabelo, a testa. A marca daqueles que tinham sangue, a Bíblia diz que era na testa. Quem está em casa vai ungir a sua testa. E depois eu vou dar para você esse cálice que eu vou consagrar, e você vai ungir todos os batentes da porta da sua casa. Só molhar a pontinha e molhar, e ungir o batente da porta. Vai ungir a cabeceira da cama do filho, a sua cabeceira. Você vai ungir os cômodos da sua casa, as portas, o batente. E onde tiver maldição, onde tiver demônio, onde tiver problema crônico, onde tiver ação do diabo, ela vai cair por terra. Como agora, quando eu te ungi, quando a gente te ungir, onde tiver demônio, onde tiver doença, onde tiver angústia, depressão, opressão, maldição, infelicidade, miséria, seja lá o raio que vai sair, porque o nosso Deus já nos deu a vitória. O nosso Jesus na cruz já nos deu a vitória. Tudo o que Ele quer é que você se renda. Porque se agora, nesse momento, do fundo da alma, porque Ele conhece a intenção, mas do fundo da alma, se você falar, meu Deus, perdoa os meus pecados, eu me entrego a Ti, eu decido Te servir, ser fiel ao Senhor, então agora, a maldição é quebrada, o vício vai embora, a doença vai embora, a maldição vai embora agora. E se tem demônio para manifestar, que está escondido, vai manifestar. E não quer dizer, eu estava falando aqui com alguns antes do culto, que tem vício. Quem que falou aí que tem vício? Levanta a mão, quem tem vício? Eu estava falando com eles. Nem todo viciado manifesta com demônio, mas todo viciado tem um demônio que coloca o vício. Nem todas as pessoas com problema crônico manifestam com demônio, mas toda pessoa que tem um problema crônico tem um demônio agindo naquela área. E quando ele sai quando você se volta para Jesus, se torna para Jesus, essa maldição é quebrada. É o que vai acontecer agora. E o meu Jesus, que está vivo, Ele quer viver em você. Ele quer reinar em você. Ele quer habitar em você. Ele coloca tesouros num vaso de barro. Esse vaso de barro, eu já vi pessoas colocar tesouro em cofre, seguro. Agora, em vaso de barro, é só Ele. É só Ele para confiar. É só Ele para acreditar ao ponto de colocar um tesouro dentro de um vaso de barro como esse. Ele não é apegado ao tesouro, mas Ele quer fazer de você, vaso de barro, cheio de tesouro, um vaso valiosíssimo, cheio do tesouro. Sem tesouro, é só barro. Só um vaso que não vale nada. R$10. Mas cheio de tesouro, aí tem muito valor. Então,
Fique em pé no seu lugar. As obreiras, cada obreira vai pegar um cálicezinho na mão, que eu vou consagrar, e cada obreira vai passar, só assim, ó, molhando a ponta do dedo, fazendo assim, ó, e só molhar, e só encostar na testa de cada pessoa. Cadê o cálice? Tem aí? Então, cada obreira, já pega aqui, já vem aqui na frente para a gente levantar para o céu e orar. Todos vocês, fechem os seus olhos, coloquem as mãos no coração. Quem está virtualmente, pega o seu cálice aí com sangue, suco de uva, levanta para o céu. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, a vitória se deu por conta do sangue. A vitória aconteceu por conta do... Então, de Jesus, nós consagramos esse sangue, representando, tipificando o sangue que verteu na cruz para nos dar a vitória. Meu Deus, nesse momento, assim como o Senhor cancelou o escrito de dívida encravando na cruz, quando essa pessoa receber essa unção na testa, é como se o escrito de dívida fosse encravado nesse momento. O sofrimento, o vício, a depressão, a miséria, a opressão, seja lá qual for o problema, ele será cancelado. E onde tiver demônio, ele vai sair. Onde tiver maldição, ela vai sair. Onde tiver problema crônico, ele vai sair. Oh, meu Deus, nesse momento, que o teu poder, que a tua luz resplandeça na vida dessas pessoas. Que aconteça agora, meu Deus, o extraordinário na vida dessas pessoas. Que aconteça agora o milagre que essa pessoa sonha, que essa pessoa almeja. Que neste momento, meu Deus, nas regiões celestiais, que o Senhor possa dar ordem aos anjos para abrir os caminhos que estão fechados dessas pessoas, para tocar em quem tem que tocar, para falar com quem tem que falar, que neste momento o Senhor providencie o socorro que essa pessoa necessita. Naquele dia do Calvário, aconteceu um terremoto. Meu Deus, se tiver que acontecer um terremoto espiritualmente falando, que aconteça, que venha desmoronar toda a ação do diabo, todos os pilares do inferno. Mas o diabo não terá acesso à vida dessa pessoa. O diabo não terá poder na vida deste povo. Nós consagramos esse sangue em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também consagro, meu Deus, esses outros cálices que depois essa pessoa vai levar para ungir a casa, para ungir as portas da casa, para ungir a cabeceira da cama. Ah, meu Deus, o diabo não terá espaço nessa casa, o diabo não terá espaço nesse casamento, o diabo não terá espaço na vida do filho, o diabo não terá acesso à vida dessas pessoas, porque está escrito que eles venceram por causa do sangue, e não mais se achou lugar para eles. O diabo não terá mais lugar na vida dessas pessoas, o diabo não terá mais lugar na vida deste povo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Preste atenção, você vai vir, para ficar mais fácil, você vai vir, primeiro vocês que estão aqui, vocês vêm aqui pelo meio, as obreiras ficam mais para cá, ó, mais para cá. Aí vocês vêm, a obreira testa, você volta pela lateral de lá. Quem está aqui, pode vir pelo meio, para ser mais prático. Pode vir, unge a testa e volta para o seu lugar. Mas venha pensando, mentalizando quais os problemas que você quer que sejam cancelados. Aí você vai voltar para o lugar, vai ficar em pé para a gente orar. Quem está em casa, molha a ponta do dedo e unge a sua testa. Faça isso. Quem está em casa. E aí você vai ficar em pé aí para participar agora da oração também. As outras duas obreiras aí da ponta, vem para cá, para esse lado de cá já. Quem está aqui, vem pelo meio também, já unge aqui e volta pelo outro lado aqui, ó, para ser mais prático. Já pode ungir ali com a obreira Vilma e voltar por ali.
Já vai lá do lado de lá, as outras obreiras. Vocês aí, vem lá pela lateral também. Já unge e volta pela outra lateral. Feche os olhos. Coloque as mãos no coração. Você vai mentalizar agora todos os problemas crônicos, todos os problemas antigos, que Jesus na cruz já nos deu a vitória. Jesus na cruz já cancelou. Feche os seus olhos. Diabo, por causa do sangue de Jesus, por conta do sangue de Jesus, você não tem mais acesso à vida dessa pessoa. Você não tem mais poder sobre essa pessoa. Eu ordeno que você solte a vida dessa pessoa agora. Eu ordeno que você desapareça agora. Espírito do diabo, por causa do sangue de Jesus, eu ordeno, abandona agora a mente dessa pessoa. Você que tem um vício, pensa no vício. Mentaliza você bebendo, fumando, cheirando, que só de pensar, tem gente que vai sentir nojo, náuseas do vício. Mentaliza o seu problema, câncer, doença, falência, angústia, depressão, mentaliza. Em o nome do Senhor Jesus. Onde tem um demônio, onde tem um espírito, onde tem uma maldição, dá o grito de derrota e sai daí agora. Onde tem um espírito prevalecendo, reinando na vida dessa pessoa, não é pedido, não é ordem, dá o grito de derrota e sai daí agora, já, em o nome do Senhor Jesus. A doença desaparece, a miséria vai embora, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza, a infelicidade, a insônia, onde tem o mal, eu estou dando ordem, abandone esse corpo agora. Os espíritos que estão agindo na vida dessa pessoa há anos, os espíritos que estão aí destruindo a vida dessa pessoa, a vida dela é só de dor, a vida dela é só de tormento, é só de sofrimento. Acabou a tua festa, Satanás, é ordem, sai daí agora, já, em o nome do Senhor Jesus. Dá o grito de derrota e abandona a vida dessa pessoa. Dá um grito de derrota e sai da vida dessa pessoa. Meu Deus, penetra com fogo, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Penetra com teu poder, desde o dia que nasceu até hoje. E onde tem um demônio, ele sai. Onde tem uma doença, ela desaparece. Onde tem uma opressão, depressão. Onde tem uma mágoa, ressentimento. Onde tem um mal, eu estou dando ordem. Sai dessa vida agora. Sai desse corpo agora. Meu Deus, faz uma limpeza, desde o alto da cabeça dessa pessoa até a planta dos pés, e onde estava um espírito reinando, onde tinha um demônio prevalecendo, seja queimado, seja amarrado, seja destruído. Oh meu Deus, penetra com fogo, meu Deus, para arrancar todo o mal, para quebrar todos os grilhões do inferno. Hoje o escrito de dívida é cancelado. Cancela o escrito de dívida, cancela o escrito de dívida, em o nome do Senhor Jesus. Se tem um mal, sai daí. Se tem um demônio, sai daí. Se tem uma maldição, que ela seja quebrada, em o nome de Jesus. Meu Deus, queima, 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 em o nome do Senhor Jesus Cristo. Penetra com o teu poder, meu Deus, na família, penetra com o teu poder nos familiares, nos entes queridos, onde tem um problema crônico lá, que esse problema seja queimado, que essa maldição seja quebrada, em o nome de Jesus. Você, espírito, recebeu um trabalho, fizeram um feitiço para você acabar com a vida dessa pessoa. Ela é vítima de praga, rogaram praga, ela é vítima de inveja. O espírito que entrou através de uma inveja, através de uma praga, através de um feitiço, eu estou dando ordem, sai daí agora, já. Os
os espíritos que cercam essa pessoa, tudo para ela vem dando errado, nada para ela dar certo, nada ela consegue ter sucesso. Seja esse espírito agora banido, seja queimado, queimado. Solta a mente dessa pessoa, solta o corpo dessa pessoa, solta os caminhos dessa pessoa, sai do trabalho, da empresa, do comércio, da causa, sai, ó Deus, queima, 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 em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, meu Deus, consagre essas mãos, coloca fogo nessas mãos, coloca o teu poder nessas mãos, porque quando essa pessoa colocar no alto da cabeça, que sejam as tuas mãos, meu Deus, fazendo uma limpeza na mente, uma limpeza nos pensamentos, uma limpeza no organismo, nos órgãos, uma limpeza em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na cabeça, faz uma pressão com as mãos na cabeça. Meu Deus, que o teu poder agora possa cancelar o escrito de dívida, que o teu poder agora possa cancelar toda maldição, cancelar todo problema crônico, cancela, meu Deus, agora todo fracasso. Peça a Deus para queimar todo o mal que existir na sua vida. Não fique frio nessa oração não, mas fala: meu Deus, diga com fé: meu Deus, fala com mais fé: meu Deus, queima agora todo o mal que existir na minha vida, nos meus caminhos. Diga em nome de Jesus: queima, 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 queima. Diga: toda maldição, toda praga, toda perturbação, toda maquinação do inferno, queima. Diga em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Em nome de Jesus, sai. Levante as mãos ainda para o céu, feche os olhos. Seja livre. Toda maquinação do homem, toda arma forjada contra a sua vida não prosperará. Toda obra do diabo cai por terra. Nesse momento, o nosso Senhor Jesus cancela o escrito de dívida. Nesse momento, Jesus cancela o sofrimento, cancela o vício, cancela a depressão, a miséria, cancela toda a maquinação do inferno, em o nome de Jesus. Receba saúde, receba vida, receba paz, receba força, receba o poder que vem do alto. Oh, meu Deus, esse é o momento do Senhor entrar na vida dessas pessoas. Esse é o momento do Senhor entrar e fazer morada. Esse é o momento do Senhor mudar mente e coração. Esse é o momento, meu Deus, do Senhor estabelecer o teu trono dentro dessas pessoas. Então faça isso, meu Pai. Nós fomos ungidos com sangue, mas o teu sangue, meu Deus, continua aqui na terra, por aqueles que se convertem a Ti. Então penetra na alma dessas pessoas. Coloca uma das suas mãos na sua testa, onde foi ungida. Receba a saúde. Se você tinha uma dor, pode procurar a dor, levantar, mexer, fazer o que não podia. Você que tinha um vício, pensa no vício. Mentaliza. A vontade acaba. O problema do viciado é a vontade que não passa. A vontade acaba. Não tem mais vontade. Às vezes só de pensar no vício você vai sentir vontade de vomitar, nojo, náuseas. É o Senhor Jesus cancelando o escrito de dívida. Nesse momento, Ele muda os seus pensamentos. Ele te converte. Ele te transforma. Ele te renova. Ele te levanta. Você pode estar enfrentando um deserto, você pode estar enfrentando um inferno. Ele diz para você: calma. Ele diz para você: espera, confia. Eu sou contigo, não temas, não te assombres. Coloque as mãos no coração, receba paz. Ele vai entrar na sua vida.
Ele vai estabelecer o trono dele dentro de você. Oh, meu Pai, faça agora o que ninguém pode fazer. Fala o que a gente não consegue falar. Mostra o que a gente não consegue mostrar. Faz, meu Deus, o que a gente não consegue fazer. Salva essas pessoas, meu Deus. Faz acontecer um terremoto espiritualmente falando, para que essa pessoa seja transformada. Faz uma revolução dentro desse homem, dentro dessa mulher. O Senhor sofreu para que a gente não sofresse. O Senhor gemeu para a gente não gemer. O Senhor padeceu para a gente não padecer. Então vem, meu Pai. Renova essas pessoas. Renova os teus filhos, os teus servos. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor de todo o meu coração. Se revela a essas pessoas. Salva, meu Deus. Para que essa pessoa alcance o maior tesouro que existe, que é a eternidade contigo. O Senhor Jesus cancela o seu sofrimento e lhe dá a você agora uma razão de viver. Ele dá a você agora uma nova vida, um novo coração. A presença dele é gloriosa. Às vezes você vai sentir vontade de chorar, de sorrir ao mesmo tempo. É Ele te abraçando. É Ele dizendo: eu estou aqui, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Oh, Pai, faz a tua obra na vida dessas pessoas. Renova essas pessoas. Renova o teu povo. Você vai pedir a Ele, você vai falar com Ele nessa canção. Você vai dizer: renova-me, Senhor Jesus. Ele está te renovando, Ele está te mudando numa outra mulher, Ele está te transformando num outro homem. Aleluia. Cante. Já não quero ser igual. Oh, meu Deus, renova os teus filhos. Renova o teu povo. Renova a fé dessas pessoas. Renova a tua igreja. Põe teu coração. Porque tudo que há, fale para Ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. ao único que é digno, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal,
invisível, mais real. invisível, mais real. A Ele ministramos, o louvor. coroamos. Ele é o nosso Rei. Então cante. A Ti, ó Rei. Adoramos o Teu nome. Consagramos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos A Ti, ó Rei. Nos rendemos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Com as mãos no seu coração ainda, feche os olhos. Receba a paz. Receba a vida. Jesus está aí na tua frente, mulher de Deus. Homem de Deus. Ele faz de você um ser humano melhor. Um pai melhor. Uma mãe melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor. Porque a presença dele é que reflete em você. A presença dele é que está aí. Você passa a pensar como ele pensa. Você passa a viver como ele vive, na justiça, na fidelidade. Oh, Pai. Você pode chamar ele de Pai, meu Pai. Eu te adoro. Eu te louvo, te amo, te exalto. Eu sou louco pelo Senhor. Não me é pesado dizer em público o quanto eu te amo. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu tudo. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor. Tu és o amado da minha alma. Nós queremos permanecer contigo até o fim. Nós queremos cumprir a missão de te seguir, de te servir. Nós queremos fazer a tua vontade, meu Deus. Que prevaleça a tua vontade, não a nossa. Que seja o teu querer e não o nosso. Nós te adoramos. Receba a paz. Receba a presença dEle. Você tendo uma aliança com Ele, tendo um pacto com Ele, você vai desfrutar das promessas. Você vai desfrutar das maravilhas. Você vai desfrutar da grandeza dEle. Virão lutas, virão perseguições, aflições, mas nada vai te parar. Nada vai te fazer desistir. Porque de mãos dadas com Ele, você passa a ter a força de um gigante, de um touro selvagem. De mãos dadas com Ele, você passa a ser dono de uma coragem, de uma ousadia, de uma certeza. Porque Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege. Oh, aleluia! Oh, meu Jesus!
O Senhor ressuscitou para nos salvar. O Senhor é o nosso tudo, o nosso Rei. Você vai preparar a sua melhor oferta agora, seu dízimo, seus votos, o seu tudo, ainda que seja uma moeda, mas que seja o tudo. Você vai trazer aqui na frente, vai colocar aqui no cesto. Quem precisar passar o cartão vai passar. Quem está virtualmente, eu vou colocar as contas aí na tela. Você vai transferir, dizimar, ofertar. E Deus, vendo a sua entrega, fidelidade, Ele abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Então você que vai ofertar, dizimar, pegue o melhor, traz aqui na frente, coloca aqui no cesto. Quem está virtualmente, faça o mesmo. E se hoje você não tiver nada, nem uma moeda, Deus, Ele está vendo a sua sinceridade, Ele vai te dar condições, Ele vai te honrar. Mas ainda em pé, no seu lugar, você vai cantar de todo o seu coração. Ele venceu a morte, por amor a todos nós, desceu da sua glória, para cumprir o plano de Deus, humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro ressuscitou dia, o meu Jesus, ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, confessa isso. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida. Hoje quer te dar a vida. Quer mudar. Quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no teu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, meu Senhor. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Amém. Amém. Os pastores, obreiros vão passar entregando um cálice para cada pessoa. Então, ajuda a passar aí para o pessoal do lado, que aí nós vamos consagrar. Você vai chegar em casa, vai ungir o batente da porta. Aqui chama marco. Marco que chama? São Paulo vai batente, né? Aqui, marco. O marco da porta. O batente da porta. Então, você vai pegar a ponta do dedo, vai molhar, vai colocar em cima, Pai, e nos dois lados, Filho e Espírito Santo. Vai ungir a cabeceira da cama. Se tem um mal agindo, ele vai sair. Se tinha um mal lá, vai sair. E se quisesse entrar, ou se quiser entrar, não vai conseguir. Porque o sangue vai representar o sangue de Jesus lá. Amém? Onde tem a marca do sangue, o diabo não se mete.
O diabo não tem como tocar em quem tem a marca do sangue, a marca do sacrifício. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Você casou para quê? Hã? Casou para quê? Não ouvi não, falaram alguma coisa aí. Para quê? Para ser feliz? Ih, está perdido. Casou para ser feliz? Está perdido. Sinto lhe dizer, te enganaram. Porque ninguém casa para ser feliz. Você tem que ser feliz para casar. Ninguém prospera para ser feliz. Você tem que ser feliz para prosperar. A nossa felicidade, presta atenção, ela nunca estará ligada a coisas nem a pessoas. Eu, encontrando o Senhor Jesus, Ele me transforma, Ele me faz feliz, completo. E aí eu vou casar, vou prosperar, vou ter isso, vou ter aquilo, porque já sou feliz. Porque teve gente que foi casar para ser feliz, depois que casou descobriu que não era aquilo que trazia felicidade, plenitude. Tem gente que prosperou para ser feliz, e quando prosperou descobriu que não era aquilo que trazia plenitude. E aí ela foi tentando em todas as áreas e foi conquistando, mas ela descobria que não era aquilo que trazia felicidade. O que traz a felicidade plena é você ter a sua comunhão com o Senhor Jesus. As demais coisas serão acrescentadas. Entenda isso. Mas eu pergunto isso por quê? Porque você que tem o seu marido, tem a sua esposa, só uma pergunta básica para você se autoavaliar. Você tem honrado o seu marido como ele tem que ser honrado, como a Bíblia ensina? O marido tem honrado a esposa como ela tem que ser? Porque você está aprendendo a honrar a Deus, ser fiel a Deus, fazer o melhor para Deus. Mas se eu faço para Deus e sou para Deus, eu tenho que ser para o meu próximo. Eu tenho que ser para o meu marido, eu tenho que ser para a minha esposa, eu tenho que ser para o meu filho, eu tenho que ser para as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que refletir Jesus em tudo. Pega ali para mim, pastor Jucimar, lá dentro tem um vidro lá que tem aquela areia rosa e azul. Pega ali para mim, por favor, antes que Jesus volte. É porque senão vai numa velocidade. Você casou, ou vai casar um dia, eu queria que você entendesse que se hoje você está enfrentando uma luta no seu relacionamento, não é trocando de marido ou de esposa que vai resolver. Não tem um outro vidro aí mais transparente, não? Vê aí para mim, um vidro mais... qualquer vidrinho que tiver aí. Eu queria que você entendesse que é você trocando de espírito que vai resolver o problema. Deus pode mudar mente e coração. Mas o meu casamento está sendo um erro, mas um erro maior vai ser você desistir. Mas agora, preste atenção, essa areia aqui, eu não sei se está dando para você ver, fecha aqui. Ela era um vidro de areia azul e um vidro de areia rosa, separados. Eu só misturei porque eu fui fazer um casamento um dia, e aí na hora do casamento eu levei e misturei as duas. E aí depois que eu misturei as duas, eu disse assim para o casal, agora separa para mim. Agora? Pode ser essa aqui mesmo. Vai ficar mais fácil, só para eu derramar. Tá. Aqui já dá. Desculpa. Obrigado. Aí eu falei assim, agora separa para mim azul. Para aí. Se eu tentar separar, o que vai acontecer? Eu vou levar um pedaço da outra junto. Você casou, não dá mais para separar. Não dá mais para voltar atrás. Agora, frente, os dois juntos. O que Deus uniu, homem não separa. Então, contenta com esse aí mesmo?
fazer o quê? E luta para Deus mudar esse homem, luta para Deus mudar essa mulher. Na cama está tudo certo? No relacionamento íntimo? Ah não, bispo, eu não tenho muita vontade. Ah é? Você escovou o dente hoje? Quem escovou o dente hoje? Quem escovou o dente? Levanta a mão. Mas você estava com vontade de escovar o dente? Às vezes sem vontade você escovou, não escovou? Quem tomou banho hoje? Às vezes não está nem com vontade, né? Mas não tomou? Eu estou dizendo isso porque o que adianta algumas pessoas acertarem com Deus no dízimo, na oferta, mas quando sai daqui, no que tem que acertar, como marido, como esposa, como mãe, como filho, não acertam. Não fazem. Não honram. Tem marido aqui e esposa que a última vez que beijou de língua faz mais ou menos uns 30 anos. Não tem a essência mais do namoro. Quando namorava, a boca ficava até branca, sem sangue. Aí casou, perdeu a essência. Eu ainda vou fazer uma reunião só para casados. Depois só para marido. E a Ana Cláudia faz com as mulheres, né? Exatamente, né? Dá o troco. Nós vamos meter o pau nas mulheres. Não, mas é sério isso. Porque é o sair daqui que você coloca em prática a palavra em tudo. Em tudo. Você vai ser um patrão melhor, um empresário melhor, um empregado melhor. Você vê, hoje nós temos 20 milhões de desempregados, mas tem só uns 3 que quer trabalhar. Você dá emprego para o infeliz, no outro dia chega atrasado, se tiver que ficar 10 minutos até mais tarde, ele reclama, no outro dia traz atestado, você ajuda o infeliz dando emprego, e ele é um péssimo profissional, não se especializa no que faz. Ou não é assim? Então, mas o empregado de Deus, ele faz o melhor. Ainda que o patrão seja endemoniado, ele faz o melhor como se fizesse para Deus. Aí sabe o que acontece? Deus faz ele cabeça depois. Deus abre outras portas para ele, se o patrão não reconhecer. Mas a pessoa de Deus tem um espírito excelente em tudo. Repito, como marido, como pai, como mãe, como ser humano. Tem gente que é mentiroso, caloteiro. Uma coisa é você ter passado por uma dificuldade, aconteceu um imprevisto, você não conseguiu pagar algumas dívidas, e você vai lá e dá satisfação. Porque pior do que não pagar é você não dar satisfação. Você vai lá e diz, olha, eu vou pagar, aconteceu isso, eu vou pagar. Divide 1000 vezes, mas eu vou pagar. A pessoa de Deus, ela reflete o caráter de Deus. E assim como a areia azul e a rosa, ele está unido também com quem? Com Deus. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus torna-se um só. Aqui não dá mais, é um só. Está um só. Quem se une a Deus torna-se um só com Deus. Se vocês estão aqui, vim e preguei para eles antes da reunião. Eu usava droga todo dia, eu passei a vir para a igreja todo dia. Deus mudou a minha história porque eu vim e busquei, eu fiz a minha parte. Deus fez a dele. Se você fizer a sua, ele faz a dele também. Amém? Então, esteja unido a Deus e seja um filho melhor. Você que é filho. Filho. Seu pai nunca te deu um eu te amo. Vai você e dá. Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Dá um beijo nele, dá um beijo nela, na sua mãe. Ah, mas eles deram um eu te amo porque eles também nunca aprenderam. Mas você pode ser diferente. Você pode ser melhor. Você tem dado atenção para o seu filho? Ou está deixando o mundo criar ele? Aí depois que está nas drogas, nos vícios, aí não adianta chorar. Ensina nos caminhos de Deus. Amém? Então, deixar Jesus reinar na sua vida é você seguir os princípios que Ele orienta.
Você vai ungir o batente da porta, mas tem que ungir aqui a sua mentalidade. Onde eu posso fazer, em que eu posso fazer, ou no que eu posso fazer mais para agradar a Deus. E se eu faço para Deus, eu vou fazer para o meu próximo. Amém? Eu não tenho dinheiro hoje, bispo, para sair com a minha esposa, para levar para almoçar. Vai na praça, pelo menos, senta, mas sai pelo menos de casa. Vamos ali na Lagoa da Pampulha, ficar olhando o lago, pelo menos. Mas eu saio. Deus vai te honrar, não espera ter para fazer. Faz com o que tem. Faz com o que tem. E Deus vai te dar depois. Amém? Quer falar alguma coisa, Ana Cláudia? Não? Tem certeza? Então, vocês, quem é casado mesmo aí? Que estava meio fraco. Hoje é feriado, né? Aproveita. Bota em dia a sua vida. Folheto. Cada um vai pegar um punhadinho, um pouquinho. Leve e dá para alguém. No ponto de ônibus, no ônibus. Na esquina, no sinal. No sinal você para, a pessoa vem vender uma balinha lá. Você dá um folheto. Deixa Deus fazer. Então, todos aqui saiam com um pouquinho de folheto e só entrega para alguém. Não deixa com você não, entrega para alguém. E deixa que Deus vai falar. Amém? Passa aí para a pessoa do lado. Eu vou consagrar o cálice. Consagrar, se você trouxe água, peça de roupa para consagrar, você vai sair daqui abençoado. Domingo nós vamos estar aqui 7 da manhã e principalmente que horas? 9:30 da manhã. Amém? E quem está virtualmente, a mesma coisa. Quem mais falta pegar o folheto? Segura aí nas suas mãos os pertences. Fecha os olhos. Meu Deus, esse cálice nós já consagramos. Agora consagra cada casa, cada pessoa que vai ungir, que vai se ungir. Consagra a peça de roupa, a água. Consagra a vida dessas pessoas. Que ao saírem daqui, sejam escoltados pelos teus anjos. Que possam colher os frutos dessa reunião. Eles estão saindo daqui com escrito de dívida cancelado. Estão saindo daqui com a vitória, meu Pai. Que eles possam colher os frutos do teu sacrifício na cruz. Que essa pessoa permaneça fiel a Ti, hoje, amanhã e para todo sempre. Nós abençoamos a todos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Você, ao sair daqui, se tem carro, você unge a placa da frente e a placa de trás. Quando for ungir a sua casa, para não abrir agora o cálice e derramar, quando você for ungir a casa, você unge a placa da frente e a de trás. Você unge também. Tá bom? Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Com licença, tá? Vamos com Deus. Bom almoço.